E enquanto criaturas, nós sempre fomos chamados por Deus para viver uma vida de evolução. A evolução, ela é o processo de mudança num tempo natural na vida do ser humano. Então, quando nós fomos criados por Deus, enquanto criaturas, nós sempre vamos ser chamados e levados a viver uma vida de evolução. Evoluir as mudanças naturais na vida de um ser humano. E quando nós somos chamados por Deus para viver uma vida de evolução e nós recusamos por algum motivo e não evoluímos, lá na frente nós vamos ter que passar por um processo que se chama revolução. A revolução são as mudanças radicais, de mudanças na vida de um ser humano radical. Ela vai sempre afetar as estruturas. Nós vamos ver revoluções nas áreas sociais, políticas, tecnológicas. Então, quando nós vivemos uma vida de evolução num processo natural de mudanças, nós somos convidados por Deus a viver uma vida de compreensão de comportamentos, sempre de um processo natural, onde nós não vamos precisar mexer radicalmente em nossa estrutura. Mas quando nós não evoluímos no processo natural, quando a gente não compreende o momento de evolução, nós vamos passar por um momento de revolução, que já é uma mudança radical e sempre vai afetar as nossas estruturas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para todos nós, com o esclarecimento da palavra de Deus, sobre esse processo de revolução e evolução que Deus sempre está nos convidando a viver uma vida com Ele. Êxodo capítulo 8, versículo 8, 9 e 10. Se você tiver a Bíblia na mão, esteja conosco aqui acompanhando a leitura da palavra. Êxodo capítulo 8, a epígrafe do texto diz assim: a praga das rãs, versículo 8. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Versículo 9. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos seus servos e pelo teu povo para tirar as rãs de ti das suas casas. Versículo 10, Faraó vai responder a Moisés. E ele disse: retire as rãs amanhã. Amém? Senhor meu Deus, damos graças ao Senhor. Traga sobre nós o poder e a operação do teu Espírito para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, diante desse texto, eu queria hoje trazer todos vocês, criar aqui esse momento tão precioso, um momento para a gente refletir. Por que é que eu iniciei toda a conversa falando sobre evolução e revolução? A evolução é o processo de mudança de uma ordem natural. A revolução é quando nós não compreendemos a evolução naturalmente e vamos passar por um processo radical que vai mexer em nossas estruturas. Eu já disse isso no início do vídeo. Quando eu leio esse vídeo, esse texto aqui, eu venho refletir sobre um momento que nós estamos passando diante de tudo isso que nós já vimos acontecer no mundo e de que nós estamos ainda para ver. Existem coisas que já estão sendo anunciadas, pré-anunciadas, e a gente pode perceber que isso está muito próximo de acontecer. Mas esse é assunto para outra hora e eu quero trazer à realidade aqui uma reflexão. Irmãos, nós sempre somos chamados por Deus para evoluir. E o que é que eu estou falando? Por que eu estou falando disso hoje? Ontem tivemos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, né? E nós oramos para que toda ceia seja santa se estiver Cristo Jesus participando da nossa mesa. E eu pude perceber, não com um olhar assim crítico, mas como um observador, de que existem algumas pessoas que passam meses e meses e o comportamento diante de uma ceia ainda é o mesmo. Que tipo de comportamento que eu quero dizer?
Não é uma coisa ruim onde nós julgamos o pecado, não. Existem pessoas que estão na igreja há anos e ainda não tomaram a Santa Ceia. Ou seja, por que eu estou falando isso? Não é um assunto que eu queria entrar sobre se toma a Santa Ceia ou não toma, se é casado ou é solteiro, se está em pecado, não. Pelo amor de Deus, não é esse o propósito desse vídeo. Esse vídeo eu queria trazer a todos os irmãos para uma realidade. Era refletir sobre a evolução. Irmãos, todos nós estamos vivendo em uma comunidade de fé. Nós estamos ali reunidos dentro da igreja. A palavra de Deus, ela é a sabedoria. E nós estamos sendo convidados a cada dia mais nos cultos para estarmos aqui participando de um livro que é a sabedoria. E nós estamos convivendo entre irmãos e Deus está nos dando uma oportunidade de conviver com pessoas instruídas na palavra. Nós estamos usando o nosso tempo precioso para pregar a palavra, para ler uma palavra que é tão poderosa, para ver pessoas ainda vivendo uma vida que não há uma evolução sobre aquilo que eles estão ouvindo, ou seja, estamos pregando a palavra, as pessoas estão ouvindo a palavra e quando vai chegar no momento em que abre-se o ciclo para você ter uma experiência com Deus, que é tomar a Santa Ceia, quando você tem um entendimento, alguns ainda se recusam a tomar porque ainda não evoluíram a sua vida num processo natural que Deus tem nos convidado. Eu não sei se eu estou sendo claro neste vídeo, mas eu queria muito despertar para essa realidade, irmãos. Muito parece que nós estamos dormindo em cima da sabedoria. Por que é que eu estou falando isso? Eu repito, nós vamos ler aqui, nós lemos um texto onde Moisés, ele está ordenado por Deus, indo até o Egito, para que venha libertar o povo, para que venha apresentar a Deus a sua servidão. Ou seja, Deus está enviando um profeta para com a sua palavra libertar o povo, e Faraó ele vai se recusar. Ele já havia passado por uma praga e agora está na praga das rãs. Deus feriu o povo do Egito com a praga das rãs. E Moisés está diante de Faraó, porque Faraó mandou trazer Moisés e disse assim: Moisés, tire as rãs do meu povo. E Moisés perguntou a Faraó: Faraó, quando é que eu devo orar por vocês para que as rãs saiam? Sabe qual foi a resposta de Faraó? Amanhã. Irmãos, a pergunta é: por que Faraó resolveu conviver mais um dia com as rãs? Por que é que nós estamos ainda recusando essa chamada de evolução com Deus? Porque nós estamos prestes a viver uma vida com Deus plena. Nós estamos prestes a viver um dos momentos, irmãos, da vinda do Messias, da vinda do Messias. O reino de Deus está sendo estabelecido cada dia mais. Nós estamos manifestando o reino de Deus a cada dia mais. E Deus está nos chamando para viver uma vida de evolução com Ele. Faraó, ele está diante do profeta e o profeta está dizendo: quando é que eu devo orar para que as rãs saiam do teu povo? E Faraó vai responder: amanhã. Faraó, ele teve o convite, ele teve a oportunidade por Moisés ali, por Deus, para trazer o livramento e a libertação do teu povo daquelas rãs, e ele ainda preferiu passar mais um dia com as rãs. Eu pergunto para você hoje, meu irmão, por quê? Por que recusar tanto a chamada de Deus para a sua vida, para viver uma vida evoluída com Ele? Por que passar mais um dia com as rãs? Gênesis no capítulo 19, irmãos, nós vamos ver os anjos visitando Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Um dia antes, os anjos visitaram Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 15, os anjos visitaram a Ló e disse: Ló,
nós vamos destruir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade. Pegue a sua família e saia daqui. O texto vai dizer no versículo 15 que Ló amanheceu ainda em Sodoma. Ou seja, Deus faz uma visitação anunciando todas as coisas que estão para acontecer e Ló ainda teve a coragem de dormir mais um dia em Sodoma e Gomorra, mais um dia em uma cidade que Deus havia anunciado que ia destruir. Irmãos, nós estamos dormindo em cima da sabedoria. E voltando ao assunto lá da Santa Ceia, irmãos, não entenda esse vídeo como uma crítica, eu não vou entrar nem nos detalhes de quem deve ou quem não deve, porque, na verdade, nenhum de nós somos dignos. Digno é o Senhor e, estando nele, é Ele quem nos dá a dignidade de ceiar. Mas isso é um assunto para outra hora. O que eu queria trazer aqui, a realidade, é que se você, irmãos, participa de uma comunidade de fé e você ouve a palavra de Deus, Deus está colocando você em lugares para conviver com homens e mulheres que têm o domínio da palavra, que têm o dom de pregar, que vem trazendo para você instruções. Por que é que você ainda se recusa de ter o entendimento do Senhor para que você participe de todas essas coisas que Deus tem te convidado para viver junto? Irmãos, a carta de Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, se eu não me engano é versículo 7, Paulo vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, eu espero que você compreenda tudo. Eu desejo que você considere tudo o que eu estou te dizendo, mas o Senhor lhe dará entendimento sobre todas essas coisas. Ou seja, Paulo ele tinha uma instrução da parte de Deus para dar a Timóteo. E ele vai orar a Timóteo, vai orar ao Senhor pedindo para Timóteo ter um entendimento a partir do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo tinha uma instrução a dar a Timóteo, mas que essa instrução não dependia somente dele, dependia que Deus trouxesse a ele o entendimento. Irmãos, a palavra entendimento, quando a gente ler um texto desse na Bíblia dizendo Deus vai te dar o entendimento, entendimento quer dizer experiências individuais com Deus, ou seja, eu estou aqui hoje, através desse vídeo, ensinando e instruindo a você, mas quem vai dar o entendimento é o Senhor, ou seja, você vai ter que ser convidado por Deus e viver as oportunidades de ter experiências individuais com Deus. E muitos estão recusando a viver essas experiências com Deus individuais. A missão, ela é coletiva, mas as experiências que você deve viver com Deus, elas são individuais. Quando Deus ele criou o mundo, ele colocou os princípios dele. E quando o homem entrou no mundo para viver nele, criou suas regras. Irmãos, os princípios de Deus, mantenham eles na sua vida. Mas não fique atento às regras que os homens trazem para nós. Quebra regras, mas não quebre princípios. Então, se por algum motivo você ainda não teve a compreensão sobre tomar a Santa Ceia, sobre participar do corpo e do sangue de Cristo, irmãos, sobre esse entendimento de Faraó que resolveu ficar mais um dia com as rãs, podia ter sido liberto das rãs naquele dia, mas ele resolveu passar mais uma noite. Ló, ele poderia ter ido embora na mesma hora que o Senhor fez a visitação e ele ainda passou mais um dia na cidade onde Deus estava destruindo. Deus ia destruir. E mais um mês, Deus te convida para participar da Santa Ceia e você ainda está dormindo em cima de uma sabedoria. Crie entendimento. Crie experiências com Deus, irmãos. Experimenta, eu estou te convidando para você experimentar Deus como algo sobrenatural. Sobrenatural, sobre aquilo que está natural. Viva o sobrenatural de Deus. Às vezes, irmãos, o sobrenatural de Deus é você se livrar de coisas pesadas na sua vida que não são de Deus. Então, às vezes, você ainda não participou de algo tão grandioso porque você ainda carrega um peso que não é seu.
Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos ao canal e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na nossa vida e no nosso coração. Amém.